Fala, galerinha, muito boa noite, tudo maravilha com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das marcações para o dia seguinte, resumão do que foi hoje, né? Então já deixa aquele like, curte o canal aí, e se você tá chegando agora, não deixa aí já de assistir a nossa playlist, onde a gente fala sobre Smart Money, tá? Tá aqui na descrição do canal. Esse canal é totalmente voltado a isso, a ensinar o Smart Money, seja na playlist gratuita, seja no treinamento, que também nós temos aqui no link da descrição e aqui no QR Code. Se você clicar, você vai direto para a página do treinamento. E lá onde a gente tem todo o material completo, grupo de alunos exclusivo, onde a gente troca ideias durante o pregão, sana dúvidas e acompanha todo o desenvolvimento. E também tem o Instagram, tá? Se você já está inscrito aqui no YouTube, não segue a gente no Instagram, lá onde a gente comenta sobre, posta o que a gente fez durante o dia, quando faz, fala sobre algumas coisas, então a gente está sempre atendendo ali, fazendo alguma coisa no Instagram, então segue a gente ali, que dá essa força aí para o canal. Então, o que nós tivemos hoje aqui no índice, no índio velho, que nem eu postei lá no Instagram, se vocês viram, né? Hoje, né, só para a gente deixar clara a movimentação do índice, ele fez a quebra de estrutura aqui embaixo, né, onde ele fez o choque aqui, fez o boss, deu essa esticada. Eu tinha desenhado isso aqui para os alunos, tá? Essa movimentação aqui, ó. Aqui, ó, as linhas estão aqui ainda, essa movimentação do Wyckoff, onde ele teve a consolidação, teve os fake-outs, depois ele fez o jump over the creek, alguns chamam assim, né, que ele pula, volta e dá continuidade. Então foi uma formação muito perfeita aqui de Wyckoff nesse fundo, né? Depois tivemos essa volta aqui, e aí na volta desse pullback, nós tivemos o choque e depois a continuidade do movimento. O que seria o segundo boss desse movimento de alta, né? Nós tivemos aqui, né, o boss, e aqui de novo um boss. Então, a gente ainda está trabalhando na tendência de alta. Tanto que hoje foi uma venda bem arriscada, porque sempre é uma movimentação de pullback contra tendência, e ainda mais que o preço vem deixando essa região de liquidez aqui, tá? Isso aqui a gente sabe muito bem a característica, como é que funciona, né? Tanto é que o preço veio testar aqui embaixo, ó, a região do imbalance. Quem acompanhou ali viu, eu postei agora há pouco no Instagram, tá? Eu acabei saindo eu tinha entrado aqui, aí eu fiz uma parcial de 500 pontos, depois que ele desceu, eu tava testando aqui, a minha saída máxima era aqui e eu tinha protegido aqui atrás. E foi quando ele me voltou aqui e me tirou do trade ali nessa volta, né? Claro, a gente não vai deixar voltar tudo, mesmo porque a gente não é besta, né? A gente opera Smart Money, mas a gente não fica deixando dinheiro. Tinha pago mais do que 3 para 1, tá valendo o jogo. É isso aí, trade protegido e azar, certo? Tivesse ficado esperando ele embaixo, teria voltado aqui e ter saído com metade da grana. O que a gente tem de expectativa? O que a gente está esperando aqui agora? Ó. Nós temos essa zona aqui, que é uma região de consolidação, tá? Onde o preço fez essa movimentação aqui, ó, veio, tentou subir, desceu, perdeu fundo e está trabalhando aqui de novo, ó, tá? A gente ainda tem uma característica desse movimento de pullback, ó, a gente ainda tem uma característica de pullback, ele está perdendo níveis, ok? Porém, ele deixou uma movimentação aqui no 15 minutos, no fechamento de hoje, onde a gente tem essa região aqui de liquidez, tá? Que foi justamente onde ele deu o movimento de queda e é onde ele veio buscar liquidez novamente. E a gente tem os alvos aqui embaixo, né? Eu tenho essa região aqui que ela é muito importante, toda essa região aqui, e tenho também, além desse fundo aqui onde está marcado, essa região aqui, tá?
Apesar aqui do 15 minutos, a gente está marcado esse imbalance aqui embaixo, que é uma região forte. Por que a gente fala de uma região forte? Porque aqui nós tivemos esse pavio do candle aqui, que veio mitigar essa região. Então, nesse movimento, eu tive isso aqui, tá? E ficou o imbalance aqui embaixo. Então, se eu fiquei com o imbalance aqui embaixo, eu tive esse pullback num time frame menor, significa que eu tenho liquidez muito alta aqui nessa situação, tá? Então, por isso que a gente tem aquela região marcada. E fora isso, são essas outras duas regiões importantes aí que a gente tem, tá? E são o que, na verdade? Os pontos que a gente pensaria em tomar posições na parte da compra, ok? São essas regiões aqui. Por que elas? Porque são as zonas de demanda validadas, ou seja, topo rompido e order blocks validados. Nós temos esse carinha aqui que teve depois uma certa consolidação. Esse candle voltou, mas não chegou a mitigar essa zona do fundo e deixou esse outro cara aqui e subiu. Então a gente tem duas regiões aqui para estar trabalhando, para estar vendo qual é que vai ser a reação do preço nesse movimento. E claro, mais extremo possível lá embaixo, porque a gente não pode deixar de considerar que o preço possa vir fazer isso aqui, dar entrada, chegar aqui e dar uma venda, chegar aqui, dar uma compra e dar uma venda, e aí sim ele caminha para o alvo. Isso a gente não pode desconsiderar, porque ainda sim seria um pullback, tá? Mas é lógico, a gente sempre orienta que a gente está olhando a favor da tendência, porque a gente tem alvos lá em cima, e o último evento grande que a gente teve foi a falha do fundo. Então, se eu tive falha do fundo, ele vai testar topo, né? E aí, qual que é o próximo topo a ser testado? Esse cara aqui. Agora, se ele começa a voltar, significa que esse aqui foi o teste do topo e o preço falhou e está retornando. Por isso que a gente enxerga para os dois lados, beleza? Então, fiquem atentos aí a essas regiões para a gente estar buscando aí por operações na parte do índice. Vamos falar de dólar, ó. O dólar ele abriu, eu tinha comentado isso no vídeo, né, de ontem, de novo. Acho que eu vou voltar a operar dólar, porque eu tinha falado sobre esse sweep e a gente tinha parado aqui. E caso ele perdesse essa onda, eu falei que possivelmente poderia ser um trade de alvo. O meu alvo era aqui, tá, turma? Porque a gente não poderia desconsiderar que esse preço poderia fazer isso aqui, pullback, para dar continuidade, tá? Acontece que ele passou direto e foi testar a extremidade, bem onde a gente tem essa liquidez aqui. E é lá que ele parou, beleza? Então, a gente tem isso daí. A atenção que vocês precisam ter é em relação a essa extremidade aqui. Deixa eu só colocar. Esse carinha aqui, tá? No 15 minutos. Por que essa extremidade? Porque ela está atrás dessa liquidez e eu tenho duas zonas importantíssimas aqui, tá? O dólar ainda continua lá, ainda é tendência de alta, né? Apesar dele ter feito essa movimentação aqui, o que eu falei para vocês ontem? A gente só teria uma confirmação de Bose, inclusive eu deixei a interrogação aqui, se esse preço desse essa continuidade, porque aqui a gente não pode considerar um rompimento, tá? Então, por isso que tinha que tomar esse cuidado. Isso aqui acabou sendo um fake boss. Agora, nada impede o preço de chegar aqui nessa região e voltar de novo a ir nas extremidades. O que a gente vai ter que ter atenção é a essa região toda aqui, como que o preço reage nela. E aqui eu sempre falo que o preço reage nela, muitos aqui já conhecem, já sabem, a gente usa volume, tem uns que usam volume profile, né? Tem uns que usam alguns indicadores do TradingView, mas a gente usa basicamente preço e volume e o candle, né? Por que o candle? Porque quando você tem um candle forte com volume e rejeição, ou seja, aquele baita pavio, você vai ficar esperto para tomar uma posição. E aí a gente começa, a fazer essa leitura. Então, é essa atenção que eu falo para vocês na questão da leitura do que o candle, do que o preço está mostrando na hora
de tomar a decisão, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. As extremidades são os melhores pontos aí para a gente tomar a decisão e é isso que a gente tem que buscar, beleza? Bora falar de Nasdaq. Antes de a gente falar de Nasdaq, queria deixar um recadinho aqui sobre a Apex, tá, turma? A promoção dos 80% continua. Tem o link aqui na descrição, que inclusive tem a aplicação do cupom de desconto já. E também, caso ele não aplique o cupom de desconto está junto ali na descrição. E também as promoções das contas de 100, 150, 250 e 300, que a ativação de $85 foi prorrogada. Então, se você passar nessas contas, a tua ativação custa $85, tá? Então, vocês têm essa oportunidade, o link está na descrição, podem aproveitar que está valendo muito a pena, está com 80% de desconto os testes lá na Apex, beleza? O que a gente teve aqui no Nasdaq? O Nasdaq foi um pouco mais tranquilo, como sempre é, né? A gente tinha já tido essa primeira falha do fundo, né? No pregão, na abertura ontem à noite. E aí depois ele dá continuidade, aliás ontem, né, na verdade, aí depois ele dá essa continuidade no mercado asiático, tá, e Londres, e aí quando tem a abertura de Nova York, a gente tem o sweep aqui embaixo, e foram duas operações que eu fiz, foi essa daqui do sweep que eu saí aqui no topo, e depois na volta eu comprei aqui e saí aqui no order block, finalizando o dia. Tá lá no Instagram também as duas operações. Claro, poderia ter feito tudo isso numa operação só, poderia, só que a questão que eu sempre falo para a turma da Apex, né, a galera que opera na Apex, você deixar o trade fazer esse movimento aqui, você pegar esse trade aqui e depois descer para subir, você está jogando isso aqui do teu drawdown para baixo, dependendo da mão, pode pesar muito se esse preço não volta a subir. Então, por isso que a gente trabalha com trade objetivo, tá? Confesso, poderia ter feito mais, porque a minha saída foi aqui, poderia ter arrastado direto esse trade aqui, poderia. Mas depois eu fiz ele numa segunda etapa e acabei fechando o dia ali com 500 e poucos dólares, ele tá ali que eu até tinha feito até um trade errado no simulador que eu postei ali no Instagram. Então, essa foi a movimentação. Por que a gente tinha essa visão? Porque ele já tinha feito essa falha aqui no fundo, tá? E aí quebrando estrutura, e quando a gente tira o zoom do gráfico, ó, quando você tira o zoom, você percebe que eu tive aqui uma falha numa região de sweep, e eu tenho muita liquidez aqui em cima. Tenho liquidez aqui e aqui. Então, era muito claro. Esses pullbacks do Nasdaq, eles são muito bem claros, tá, turma? Então, a gente tinha alvos bastante, como tem ainda aqui para cima. Só que, claro, agora ele está numa região de meio de caminho, praticamente, né, dessa queda. Então, já começa a ficar um pouco mais arriscado. O que a gente teria que fazer agora é esperar pela reação do preço nessas regiões aqui, ou no melhor dos mundos, uma subida até aqui em cima, né? Ou, claro, aquilo que eu sempre digo, se o preço ainda continua fazendo quebras de estrutura para cima, se o Nasdaq ainda está fazendo isso aqui, assim que ele voltar e te der uma oportunidade, tenta de novo, tá? Porque é muito mais fácil você tentar fazer alguma coisa a favor dele. Por isso que hoje eu trabalhei as 2 vezes na compra. Porque se você ficar tentando brigar com ele e adivinhar operação de venda, com certeza você vai se dar mal por conta da força que tem aí esse ativo, tá? Então fiquem bem atentos em relação a isso. O que eu vou deixar marcado aqui agora? A gente tem essa região aqui, que inclusive, ó, eu tenho um order block aqui atrás. Quem não está enxergando, eu vou até ampliar, tá? Eu tenho esse spin top aqui, que depois ele foi engolfado e o preço desceu. E reparem que os 2 topinhos anteriores não chegaram a mitigar ele. Então, assim, se tem uma região que você pode esperar por alguma coisa, né, uma reação,
é naquela região. E depois eu tenho aqui alguns pontos interessantes, né? Nessa momento. Deixa eu só colocar numa hora aqui, que eu acho que numa hora fica mais interessante. Então aqui, ó, eu tenho essa zona aqui já tá vendo, ó, o imbalance aqui já deu uma certa mitigada através desse pavio aqui, ó. Mas a gente vai deixar aqui, deixa eu só ver uma coisa que eu acho que é mais interessante. Aqui, ó, o imbalance ele foi praticamente mitigado, tá? Então eu vou trabalhar com essa região que eu estava marcado aqui, que para mim é mais interessante. Claro, aqui é interessante vocês deixarem uma linha. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que é isso aqui, ó. Essa região aqui que está no meio do buraco, tá? Isso aqui, o real imbalance que sobrou nessa movimentação do preço aqui, tá? Então fiquem atentos nessa movimentação aqui, porque aqui pode sim ser um ponto onde o preço deu uma reagida, tá? Claro, aquela reação ainda de subida, mas pode ser que aconteça sim. Deixa eu só marcar, sinalizar como Fair Value Gap, que esse aqui é o correto da gente marcar, certo? Opa! Bora falar então do euro. Ó, o euro. Movimentação do euro hoje, olha só. Quando eu falo para a galera que o euro é o ativo mais tranquilo de se operar, olha o que ele fez aqui, ó. Nós tivemos aqui na sessão asiática a consolidação da sessão asiática. Aí ele faz o teste de topo, depois volta, quebra a estrutura, volta no order block e dá-lhe a venda até o fundo. Um movimento assim, ó. Esse aqui é o movimento de livro do Smart Money, tá? Vai de zone to zone sempre, tá? Então, quando você pega a movimentação do euro nesse sentido, eu falo para quem está começando. Se você está começando a operar e quer se inteirar no Smart Money, tá aqui o melhor ativo para você começar. Porque esse aqui é um dos mais técnicos, é um dos que mais respeitam regiões, tá? E é um ativo que você tem grandes oportunidades. O que a gente tem aqui agora? Ó? Nós tivemos o choque e aqui ele deixou, olha a armadilha que ele deixou aqui nesse topo, tá? Lembrando, né, nós tivemos uma quebra de estrutura aqui, ele fez a quebra, gerou a consolidação e voltou na região de demanda, tá? Quem se atentou nisso, pegou a compra aqui. A galera do Forex que adora fazer isso, que agora está posicionado e enquanto ele vai, está a favor do movimento. Por que está a favor do movimento? Porque teve a quebra da estrutura, deixou a liquidez, veio testar o fundo. Então você está a favor do movimento. Agora, daqui para cima, você está no meio do caminho. Não tem muito o que fazer, tá? O Forex, ele é bem isso mesmo, tá? O euro, aliás. Você tem que estar sempre acompanhando as extremidades para estar tomando essas decisões aonde elas estão. Operar assim meio de caminho é sempre complexo no euro, tá? Claro, se você colocar nos 5 minutos, você vai ver, tá? Tem a oportunidade aqui? Tem. O gráfico até marcou aqui, ó. Eu tenho essa região aqui, ó, desse imbalance e esse order block aqui. Porque o preço teve a quebra da estrutura. Olha só, aqui eu tenho um topo, fundo. Liquidez interna, rompeu. Agora ele pode fazer isso aqui para dar continuidade na alta. Esse seria o movimento, tá? O que vocês têm que tomar cuidado, se ele não vai vir fazer mais algum reteste nessas regiões de order block e que a gente tem aqui embaixo, tá? Porque eu ainda tenho 2 order blocks compradores na região de extremidade. Tem essa região aqui, né? E eu tenho essa outra região aqui. Então eu tenho 2 pontos aqui que vocês têm que ter atenção na parte também de baixo para uma possível compra, caso o preço consiga chegar até lá,
tá? Então tem que ter essa atenção. E para a gente finalizar, o ouro, né? Acabou fazendo aqui o movimento de sweep e voltou tudo até o fundo. A gente estava até esperando que ele fosse fazer uma movimentação até mais em cima, né? Por conta disso, eu até falei no estudo de ontem que enquanto ele está fazendo isso aqui é complicado, porque ele está subindo devagar, né? Então, e você fazer esse tipo de compra aqui é arriscado, apesar que ele deu a oportunidade quando ele ele desce, faz a consolidação do mercado asiático, depois faz uma tentativa de novo, tá? Mas, como eu falei, é uma região ruim, é uma região complexa para você estar tomando decisão. E agora ele está seguindo o caminho para baixo. E aí a gente tem o que aqui, ó? Eu tenho, vamos tirar aqui, ó, opa. Eu tenho essa região aqui do fundo agora. Deixa eu só ajustar, tá? Ó. São os pontos que a gente tem aqui do ouro para alguma coisa e a gente está pensando num possível alvo, diria assim, num primeiro momento, tá? Pelo 15 minutos. Eu tenho esse order block aqui, que é onde o preço está próximo já, tá? E existe uma grande possibilidade na abertura aí do mercado asiático ele fazer esse reteste. E depois eu tenho essa outra região aqui, que é o outro order block lá de baixo, tá? Então, esses são os outros dois pontos. E depois tem a liquidez ainda lá embaixo, tá? Então, assim, o que vocês precisam estar atentos é aonde o preço vai buscar liquidez. A gente tem esses dois pontos importantes aqui. Feito, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. Tenham todos aí um bom descanso. Grande abraço e um excelente pregão amanhã.